Graça e paz, queridos. Amém. Alegria cada vez maior em nossas vidas, em nosso coração, quando nós nos deslocamos para este lugar. Cair da tarde, diz a Bíblia. Deus, desde a criação do homem nesta terra, Ele desejou, ao cair da tarde, esse horário que nós estamos aqui, vir ao encontro do ser criado, para comunicar as suas bênçãos, para abençoar os seus filhos e para encher ele com a sua presença. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 21, e vamos ler a partir do verso de número 28, que diz: E eis que vos parece um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos, meretrizes, vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para acreditar nele. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, aqui está a tua palavra. Oro pedindo, Senhor, que ela nos inspire na noite desse dia, como sempre o faz, porque precisamos, Senhor, que nos ajude na explanação da tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, nos esforce, nos dirija, nos oriente, para que possamos crescer mais e mais diante da tua presença e sermos canais de bênçãos à vida daqueles que ainda não experimentaram e não o conhecem. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Coloquei como título: Será que existe verdade em nós? Jesus, no seu grande sermão em Mateus, disse para nós termos somente uma fala, somente uma palavra. Ele disse: seja o seu falar sim, sim e não, não. Nós temos aqui alguns personagens que eles representam para nós no dia de hoje a maneira como nós precisamos ver esta parábola. E essas pessoas representando aqui o Pai, representando Deus, a vinha representando a igreja, e os 2 filhos, eles representam os homens. Eu e você, nós que somos convidados por Ele a maior de todas as coisas que se pode ser feito nesta terra. Nós valorizamos tantas coisas aqui. Como valorizamos, né? Apreciamos e desejamos ser e fazer muitas coisas. Quando Jesus estava na cidade de Marta e de Maria, lá em Betânia, ele disse certa feita para a Marta: você está ansiosa, está lá em Lucas 10, você está preocupada, aturdida com muitas coisas.
e depois ele apresenta o que de fato vale a pena nesta terra. Ele apresenta a irmã dela, Maria, que estava aos pés de Jesus, no trabalho que todos nós devemos exercitar. E disse: só esta coisa é necessária. Aí ele ainda diz: ela escolheu a boa parte. Deus quer verdade em cada um de nós. Ele diz: a minha palavra é a verdade. Mas nós, aturdido com uma série de coisas que julgamos ser importantes, nós deixamos de fazer aquilo que de fato é importante. Como erramos no nosso juízo. Por isso que a vida que não depende de Deus, a vida que não se orienta, que não se guia por Deus, ela erra em gênero, em número e grau. Nós vemos aqui essas duas pessoas que representam os que ouvem a palavra de Deus, mas algumas delas, elas não faltam com a verdade, elas não são verdadeiras. Você veja bem que Jesus chama um dos seus filhos e pede para ele o que ele pediu para os discípulos fazerem. Ele disse para os discípulos antes de partir, para que eles fossem pregar, começando em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É esse o trabalho nosso, é esse o trabalho do crente. Este é o verdadeiro trabalho daquele que ele é intitulado aqui como filho. Ele entra para a família de Deus, e na família de Deus não pode se ser preguiçoso, não pode ser vagabundo, não pode ser sedentário, não pode viver de braços cruzados. Ele quer que estejamos em constante atividade. Por quê? Porque a obra do Senhor, que é a vinha aqui, que é a igreja, precisa ser produtiva. Ela precisa dar frutos. Ela não pode ser estagnada. Ele, nesse mesmo dia, ele viu, está nesse mesmo capítulo, no verso 18, uma figueira que não dava fruto, e ele amaldiçoou e ela secou. Depois, na cidade, ele foi abordado pelas autoridades do povo, que eram os principais dos sacerdotes, e eles ficaram aturdidos com o que Jesus praticava, ensinava e fazia. E eles querem saber a autoridade, de quem ele recebeu autoridade para fazer tamanha coisa. Foi por isso que ele explicou. Ele explicou por quê? Porque as autoridades, eles pensavam, como muitos nos dias de hoje, que estavam fazendo a coisa certa. Eles guardavam a lei, eles jejuavam, eles davam dízimo, eles viviam aparentemente uma vida que as pessoas acreditavam ser. Cá para nós, você não olha certas pessoas neste nosso tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo, você não olha certas pessoas e às vezes você não se confunde porque ela se traja com uma santidade, como fazia aqui o sacerdote. A minha Bíblia diz que Jesus, lá no Mateus, no capítulo 6, né, para não imitarmos a eles, que gostavam de ir para as praças e fazer orações longas, né, largas orações. E ele disse para nós entrarmos no nosso quarto
e falarmos com o nosso Deus, que em secreto Ele nos ouviria. Então esse é o trabalho. Mas os que abordaram Jesus aqui, que no verso de número 23 diz que eles chegaram com os anciões do povo e perguntaram com que autoridade. Tem pessoas que estão procurando autoridade em Jesus. Quem está procurando autoridade em Jesus é porque não conhece Jesus. Jesus, ele estava imbuído de poder e ele estava fazendo o que ninguém podia fazer. Quando o cego de nascença, ele foi abordado, lá no capítulo 9 de João, e perguntaram para ele que Jesus, que havia curado ele, devolvido, né, a ele a vista, tinha aberto os seus olhos, que ele era um pecador. Sabe que ele respondeu? Olha, eu não sei se ele é pecador. Uma coisa eu sei. Ele resolveu o meu problema. Ele teve autoridade sobre o mal. Sabe qual é o mal da vida do ser humano? O pecado. O pecado que não deixa haver autoridade. Mas quando ele ouviu, o cego de nascença, ouviu a palavra de Deus, que é poder, ele obedeceu. Se esses que estavam querendo saber da autoridade de Jesus, eles se comprometessem, isso é o grande problema meu e seu, em obedecer a palavra de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos ver o milagre acontecer em nossas vidas. Você vai ver. Tem muitas pessoas que estão há séculos na igreja. Quer dizer, eu estou dizendo que é uma vida toda. Já estou dizendo 100 anos. Mas eles não viveram ainda o poder de Deus. Estão confusos, embaraçados. Por isso que Jesus falou lá em Lucas 21:37, para você não se embaraçar com as coisas desta vida, deixar o seu coração se embaraçar, se enredar com as coisas desta vida. E eles então preferiram ir para o seminário, para o colégio, para a faculdade e pegar os pergaminhos volumosos, né, dos profetas, o Torá, né, que eles os tinham, e estudar os pontos e as vírgulas. E eles conheciam como ninguém, eram os eruditos do povo, eram os doutores da lei, mas eles estavam diante do Todo-Poderoso e eles não o conheceram. Foi exatamente todo este conhecimento que fez com que eles não conhecessem o que eles deveriam conhecer. Nós precisamos tomar muito cuidado, né, com aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confiamos, aquilo que nós cremos. Por quê? Porque existem muitas coisas aí fora sendo anunciado. O próprio apóstolo São Paulo lá em Corinto diz que há muitas vozes no mundo. Se há 2000 anos existia, principalmente, e agora então? E nós não podemos, ele mesmo diz ali, ignorá-las. Mas a maior das ignorâncias é você não reconhecer a autoridade do Pai, a autoridade do Senhor. E aí aquele moço, então ele reconheceu. E aí quando disseram para ele que Jesus era um pecador, ele falou: olha,
Eu não posso responder se ele é pecador. Agora, uma coisa eu sei: ele mudou a minha história. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ele é anunciado para fazer o que homem nenhum nesta terra é capaz de fazer, que é mudar a realidade, a história, tirar os maus resultados da vida da pessoa, que muitas das vezes é um principal do povo, é um ancião do povo, quer dizer, é um figurão, é uma pessoa grande, mas ainda é cega. E Jesus então, e tão somente por causa deles, então ele criou esta parábola. No final ele diz: vocês creram na mensagem do João? Por isso que as meretrizes e as prostitutas, os ladrões, os mercenários, os de menor honra, eles irão entrar. E vocês vão ficar de fora. Jesus garantiu isso a eles. Por quê? Porque Jesus sabe não poder, com todo o poder que ele tem, deixar entrar no reino do Pai aquele que não crê no Filho amado. Ele não diz que ele é a porta. Para você entrar no lugar, você não tem que achar a porta. Para você entrar no lugar, você tem que achar a porta. A porta do reino dos céus, o que é? É Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Se você entrar por mim, salvar-se-á. Às vezes as pessoas parecem que estão vivendo, e de fato estão vivendo, despreocupadas. O episódio acontecido anteontem, ele deveria nos fazer pensar. Por quê? Porque o técnico lá do Chapecoense, quando deu a entrevista e o repórter disse a ele que ele estava vivendo um momento grande, vocês estão vivendo um momento grande, né, das suas vidas. Ele falou: não, este é um momento, mas virão outros momentos maiores. Eu não sei se ele fez, mas naquele avião, o jovem tripulante, né, boliviano, chamado Erwin Tumiri, que se salvou juntamente com alguns poucos. Ele deu entrevista e ele disse que seguiu o protocolo. Poxa, então tem jeito de salvar, né? Se você tiver um protocolo. E o que ele fez? Ele juntou as malas e ficou em estado fecal, em posição fecal, e ficou esperando o tranco. Agora, ele declarou, está para todo mundo a reportagem, ele declarou que as pessoas saíram das suas poltronas e começaram a gritar no avião. Mas eles não disseram que viria um grande momento. Não sou eu que digo, mas a própria Bíblia diz lá em Jó, no capítulo 2, que quando a morte aproxima, a pessoa ela doa tudo que ela tem para não morrer. A morte, em Coríntios 15, diz que é o inimigo do homem. Às vezes eu olho para vocês, parece que vocês não estão nem aí com morte, né? É porque ela não chegou. É porque ela não chegou. Porque quando ela bater na porta, você vai gritar. Viu? Muitos ateus o fizeram sem o quê? Sem esperança.
Por quê? Porque quando ela chega amedrontando e vai ficar, sem dúvida alguma, aquele que não tem esperança, que não conhece, como o Irving Tumi, que se salvou, que era da tripulação, não conhece o protocolo de segurança. O protocolo de segurança está aqui, para se salvar da morte. E aqui ele diz, é obedecendo, não é dizendo que obedece. Veja bem que aqui tem dois personagens, os dois filhos. Um disse que ia fazer a vontade do Pai. Você está fazendo a vontade do Pai? Ou só está dizendo? Ou só está falando? Né? Ele perguntou para o primeiro, vai trabalhar na minha vinha? Ele falou, eu vou. Mas ele foi? Não foi. E quando Jesus perguntou para essas mesmas autoridades, o principal dos sacerdotes, os anciãos do povo, os líderes, os guias daquela nação que estava perecendo, porque os guias estavam todos eles errados, porque não conhecia, o guia que não conhece a autoridade de Jesus, ele não é um guia, ele é um falso guia, ele é um mentiroso, ele está iludindo os que estão sendo guiados por eles. Aí Jesus disse para ele, qual dos dois que fez a vontade do Pai? E eles disseram, o segundo. Porque o segundo falou, eu não vou, Pai, não quero. Eu não queria aceitar Jesus. Eu não queria aceitar Jesus. Eu resisti, e a pessoa que Deus enviou ficou ali, em pé diante de mim, dizendo, você está aceitando Jesus, você está aceitando Jesus. Aí eu abracei ele. Mas eu vi muitos que já desandaram também. Nesses 30 anos, eu vi muitos que já foram embora. Ficaram desencantados. Por quê? Porque você não é chamado para outra coisa senão para trabalhar. E não como está no verso 18 aqui, para ficar só aparentando uma coisa que você não é. A figueira tinha folha, mas ela não é uma árvore ornamental, ela é uma árvore frutífera. A árvore ornamental, ela dá folha, mas a árvore frutífera tem que dar fruto. E aí ele amaldiçoou. Eles sabiam. Você que está aqui sabe o que tem que ser feito. Você sabe o que tem que fazer. Mas eu pergunto, o saber resolve? Não. Tiago diz que a fé sem o trabalho, sem a obra, não vale nada. Eu sempre digo que eu não vou pegar minha credencial de membro, de pastor e apresentar no inferno, não. Mas muitos vão fazer isso. Eu sou da igreja tal, eu falei, daí? Quantos bestas como esse eu encontrei nesses 30 anos? Defendendo a bandeira da instituição AOP. E aí, como esses principais do sacerdote, que Jesus fala aqui, olha o que ele diz assim, na verdade, declarou Jesus, que eu vos digo que os publicanos, que são os ladrões, que roubam o povo, exemplo, os políticos lá, que cobravam impostos, aqui, ladrões, publicanos, e as meretrizes, as prostitutas vadias, ele diz, eles entram adiante de vocês do reino do céu, e vocês serão lançados fora. Por quê? Porque a pior coisa, isso está em Lucas 12, é você saber de uma coisa e não fazer.
Lá em Lucas 12 diz assim: aquele que não soube a vontade do Pai, ele vai ser castigado. Mas aquele que soube a vontade do Senhor, do Pai, e não o fez, será mais ainda castigado. E às vezes eu fico analisando esse versículo, e eu fico pensando como que pode ser mais ainda penalizado. Se o inferno já é uma tragédia, essas pessoas que morreram lá, essas 71 pessoas, depois podem morrer mais, porque tem alguns nos hospitais, né? São poucos, mas ainda os tem, e que gritavam, segundo esse moço aqui da tripulação, o Irving Tumiri, gritavam porque a morte estava chegando, estava no corredor da morte. Aquele avião ia chocar com a montanha, como de fato chocou. E eu, quando estava ouvindo isso, me vi nesta última viagem, olhando as montanhas lá de Quito, e o avião se preparando para também pousar. E eu via que o avião mexia muito naquela asa, do lado esquerdo, no qual eu estava na janela. E eu via. E aí eu olhava aqueles buracos, aquelas valas grandes, profundas, né? Aquelas rochas. E aí eu falei como falei quando, né, nós estávamos numa grande turbulência lá no Oceano Pacífico, quando fui para Israel. Se você quiser descer lá, você não vai me encontrar lá, porque antes, como falou o Daniel Doctoriano, eu vou estar no braço do Senhor Jesus. Agora, quando você vê que a asa do avião, e fez umas 5 ou 6 vezes, ela não viu, fazendo assim, eu falei, bom, ele está se preparando qualquer coisa, e eu percebia que ele diminuía o ronco das turbinas, porque eu estou ali perto das turbinas, né? Eu falei, ele está se preparando, né? Mas que é assustador, é assim. E naquele momento, se você não tem Jesus, tem que torcer para o camarada ser hábil. Quem é o camarada? O piloto, que nesse caso aí, não foi. Ele errou, inclusive não colocando combustível no avião, suficiente no avião, né? Não abastecendo o avião para fazer aquela. E aí deu azar de encontrar um outro que pediu com antecedência, porque estava sem combustível, e ele teve que dar aquelas 2 voltas que ele deu. Foi o desastre para a vida daquelas 71 pessoas que pereceram. Eu vou viajar de novo. Eu não quero saber quem é o piloto, eu não quero saber qual é a aviação, nem sei qual a aviação que vai me levar. Agora, quem me levar vai ter que me levar. Vai ter que me levar, gente. Entendeu? E depois eu venho aqui para contar para você. Por quê? Porque eu conheço o plano de Deus para a minha vida. Eu não vou para aventura, eu não vou para buscar sucesso, eu vou para trabalho. Entendeu? Tá certo que eu vou juntar o útil ao agradável. Entendeu? E, evidentemente, eu não vou sozinho. E esse sozinho não é porque eu vou viajar com a minha esposa. Não, de maneira nenhuma. É porque eu vou com mais 3. E é esses 3 que é a minha segurança: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Não preciso de mais nada. E olha, nem a Bíblia eu preciso levar, porque Davi diz: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não tem esse negócio de contratempo, não tem esse negócio de turbulência, de vento forte, de raio que parte o raio do avião no meio. Não tem, não tem. Por quê? Porque a minha Bíblia sabe livrar da tentação dos piedosos. Mas quando ele falou para mim, vai trabalhar na minha vinha,
Eu falei, eu vou e fui. E estou até hoje. E vou morrer fazendo isso. Mas não vou morrer desse jeito que esses caras morreram, não. Não vou. Entendeu? Tragédia. O Evangelho inibe toda sorte de tragédia. Coíbe todo o plano do diabo. Entendeu? Porque não é Deus que derrubou aquilo lá, não. Aquilo lá foi o capeta. Porque todo mal vem dele, vem do inferno. Entendeu? E faz a pessoa, o piloto, acreditar que vai dar certo, que vai não sei o que e tal. E o coitado só tinha aquele avião. Só tinha aquele avião. Ele é empresário de um avião só. Então perdeu o avião, perdeu ele, perdeu tudo. Que pena, né? Poderia ganhar se, né, tivesse outro coração. O coração daquele moço cego de nascença, de João 9, que falou, ele mudou a história da minha vida. Eu era cego, agora eu vejo. Quer dizer, eu era um viciado, eu era um perdido, eu era um pecador contumaz, e ele foi e me abençoou, me libertou, quebrou as algemas, pegou as malditas correntes que algemavam a minha vida, para eu fazer o que você vê as pessoas fazendo aí fora. Aquilo que os caras fazem lá em Brasília, que te deixa tão... Você pensa que é Deus? É o capeta que faz aquilo lá. É o capeta que faz aquilo lá. Pode ser, inclusive, você viu? Ontem, você que está aí, ontem foi absolvido a Porto até o 3º mês, como se até o 3º mês não tivesse uma vida no ventre. Você sabe disso, né? Ou não sabe? Talvez você seja daquele, né, relapso que diz, não quero nem saber. Bom, é um problema seu. Mas a minha Bíblia diz para você ouvir de tudo e ficar com o que é bom. Quer dizer, você tem que saber de tudo e ficar só com aquilo que é bom. Então ontem foi. Eu não falei para você que vai vir droga, vai liberar maconha, viu? Vai aprovar a lei aí dos homossexuais, para eles ter toda a liberdade, e você vai ter que conviver com, né, todo esse lixo que está por aí. Você vai ter que, inclusive, ver pessoas da sua família arrancando criança do ventre, porque o aborto vai ser aprovado sim. Ontem já, inclusive os médicos que estavam presos já foram soltos, já foram soltos. E vai o quê? E vai ter toda sorte de coisas ruins, pena de morte nesta terra, toda sorte de coisas ruins vai haver sim nesse nosso país. Por quê? Porque o diabo está lá no controle de todas as coisas. Eles não querem fazer o que Jesus quer que se faça. Não quer. Agora você que está aqui é convidado a fazer o contrário dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos anciões do povo. Porque você está hoje sendo convidado a trabalhar na vinha, trabalhar na igreja. Falei para você que o Pai aqui é Deus, a vinha é a igreja e os filhos somos nós, que respondemos de uma maneira e responde-se de outra. Semana mesmo eu falei com uma pessoa e ela até achou que eu estou certo. As pessoas acham que você acha que eu estou certo, mas você vai fazer o que eu estou fazendo, o que eu estou falando? As pessoas acharam que Jesus estava certo, mas não fizeram. Por isso que Lucas diz assim: por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Gritaram: Senhor, Deus. Eu vejo os caras, sangue de Jesus tem poder, Deus é fiel. Esses chavões, esses jargões que eles criam aí, sabe, até, você vê que eles se reúnem, eu vejo lá reunido, orando o Salmo 23, essas coisas todas, né? Daqui a pouco é capaz de saber até o Salmo 150, é capaz de saber o Salmo 119, que é o mais longo de todos, né? É capaz de saber, decor.
Mas eu pergunto, isso funciona? Eles sabiam de todas as leis. Esse pessoal sabia. E Jesus teve que criar essa parábola por causa da ignorância dele. Eu pergunto, você é um daquele ignorante que vai continuar como os fariseus? Como aquele filho que falou, eu vou, quer dizer, eu faço a vontade de Deus, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu dou esmola, eu faço bem, eu não sei o quê. É esse camarada aqui, que representa os fariseus, e não sou eu. Jesus que falou que os publicanos, que são os ladrões, e as prostitutas, as meretrizes, as vadias, vão entrar nos céus e eles vão para o inferno. Que coisa ruim, né? Agora, talvez alguns de vocês falem, mas pastor, o inferno não é aqui não? Então pague para ver. Pague para ver, não muda a sua vida para você ver o que vai acontecer lá na frente. Esses caras não mudaram. Inclusive falaram que Jesus é mentiroso, que Jesus é pecador. Para alguém que tinha experimentado Jesus, quantas pessoas já não falaram bobagem de Jesus? Mas eu experimentei Jesus na minha vida. E a melhor mensagem que você pode pregar é a mensagem chamada mudança da própria vida. Quantas pessoas, pastor, eu queria pregar, mas não sei, mas peraí, Jesus não fez nada na sua vida? Eu estou na igreja, eu falei, o capeta não me dá. O capeta não me dá na igreja. Adianta estar na igreja? Esses carinhas aqui, era eles que mandavam na igreja. Sacerdotes, sumo sacerdote, fariseu, saduceus, as autoridades do povo. Eram os juízes, eram os principais. Lá em Marcos 5 não tinha um Jairo, que era um desses daqui, que foi procurar Jesus porque a filha estava moribunda, quer dizer, estava morrendo, e de fato no caminho ela morreu. Mas o que Jesus fez? Aquilo que eles não acreditavam aqui, com que autoridade o senhor faz isso? Aí Jesus perguntou, eu vou responder se você me responder também. O batismo de João era do céu ou da terra? Aí eles ficaram na miúda. Se a gente falar que era da terra, essa multidão apedreja a gente, porque eles acreditam na mensagem do João. E se falar que é do céu, eu falei, por que vocês não aceitaram? Então Jesus apertou ele. Aí então eu não vou nem falar para você que é minha autoridade. Aí conta essa parábola aqui, para trazer o que? Juízo. Porque presta atenção, a Bíblia, ela é para salvar você. Mas se ela não te salvar, ela vai te julgar. Jesus lá no capítulo 12, 47, se não me engano, de Mateus, ele diz assim, de João, ele diz assim, se você não acreditar naquilo que eu estou falando, você que vai me ouvir, que está satisfeito com a sua igreja, com a sua religião, com o seu estilo de vida, com a sua maneira de ser, viu? Ele diz assim, se alguém sou eu e você, ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar as pessoas, e sim para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra que eu tenho pregado, essa daqui, Então, se você não for salvo por essa palavra, ela vai enfiar você no inferno. Vai, porque no dia do juízo, a minha Bíblia diz que vai ser aberto os livros. Um dos livros que vai ser aberto está aqui. E a Bíblia diz que vai ser julgado com o que está escrito no livro. O parâmetro para ser julgado no dia do juízo está aqui, Esse é o parâmetro, essa é a bússola. Ele não vai julgar você por uma coisa que você não sabe. Ele deixou a Bíblia, a palavra dele, para ser a tua salvação. Agora, se não for a tua salvação, vai ser a tua condenação.
Você não quer ir para o inferno, né? Aquele pessoal que estava no avião também não queria. Não queria. E eu não posso dizer que eles foram para o inferno. Eu só posso dizer que eles gritavam, porque o rapaz, o Ive, falou que eles gritavam. E quem grita na hora da morte é porque está com medo. Agora eu pergunto: Pedro gritou? João gritou? Lucas gritou? O Paulo gritou? Pelo contrário, o Paulo ainda disse: eu vou morrer amanhã. Está lá em Timóteo 4. Estou no corredor da morte, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora vou receber a minha coroa, ele fala. Vou receber a minha coroa. É como Daniel do Octoriano, que o avião pegou fogo lá na turbina, e ele sentiu uma paz enquanto todo mundo rezava para tudo quanto é ídolo e santo e Deus. E Deus salvou aquele avião, e todo mundo ali, passageiro e tripulante, diz que o avião foi salvo, só conseguiu pousar porque ele estava lá. Ainda Deus falou, como falou para o Paulo lá naquele navio: vou te dar toda a tripulação e os passageiros. Foi o que aconteceu com ele. Tem que ter uma vida com Deus, gente. A vida com Deus é a vida que você ouve a Deus. Entendeu? E se não ouvir a palavra dele, ele diz: não tem vida eterna. E a palavra dele está aqui, eu li para vocês. Capítulo 12, verso 47. Vai julgar você no dia do juízo. Fique em pé. Deus, eu quero te adorar. Obrigado pela tua palavra. Agora, Senhor, desperta essas vidas que estão aqui, Senhor, porque o Senhor quer trabalho, o Senhor quer frutos, o Senhor quer solução e resposta para aquilo que o Senhor nos deu, que é a salvação e a certeza da vida eterna. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.